quero trazer uma entrevista relevantíssima do nosso amigo Elias Jabbour, que foi para o ar lá no Brasil 247. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui para vocês essa entrevista relevantíssima que o Elias deu lá para minha amiga Sarinha Góes. Vou mostrar alguns trechos, a gente faz um react aqui, enquanto a gente traz todas essas informações relevantes, tá, gente? Mesmo fora de casa, mesmo com limitações técnicas, mesmo com o problema que a gente teve hoje, eu consegui trazer essa entrevista para vocês. Vamos lá para a gente poder assistir juntos, queridos e queridas. Vamos embora. Elias, boa noite. Boa noite, Sara Góes. Boa noite, Tereza Covinel. Boa noite, Floresta. Fala, Sarinha. Bom dia, querida. Boa noite, Miola. E boa noite, meu querido Mário Vitor Santos. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jabbour. Bem-vindo. Você escutou aqui a nossa polêmica, não? Não escutei. Então, Tereza, explica para ele o que está acontecendo. Como nós estávamos aqui discutindo essa questão geral, mas o Mário Vitor captou ali no ato a notícia aí, né, o anúncio do Trump de que houve a negociação de um cessar-fogo de acordo com Israel e Irã, claro, com a benção dele, né? E você viu essa notícia do cessar-fogo. E aí o Florestan fala, será mesmo? Ele é tão mentiroso? Será que isso é verdade? E a gente fala, não, mas ele é mentiroso, mas um anúncio desse é coisa séria demais para ser bluff, né? Enfim, o que você viu disso aí? Bem, eu acho que o Trump tem uma característica psicológica, ele leva isso. Bom dia, para o campo da Dulce. política, que ele Falta 2 membros, gente. Superestima muito, né? Ele se superestimou no começo do mandato dele em dizer que acabar com a guerra da Ucrânia, não acabou com a guerra da Ucrânia, muito pelo contrário, a Europa continua sendo tomou o lugar dos Estados Unidos como supridor de armas e dinheiro para a Ucrânia. Mesma coisa em relação à parte de Gaza, ele que iria acabar com o conflito do jeito dele, não conseguiu, muito pelo contrário, né? E agora também vem com essa história do cessar-fogo, né, envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. Eu não duvido e nem desduvido. Por que eu não desduvido? Porque, como você já colocou muito bem, é uma notícia muito séria para ser dada desse jeito. Mas eu duvido também porque o Irã ele decidiu não se ajoelhar diante da atual situação. E o cessar-fogo que Israel e os americanos querem... Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, gente? O PCdoB e a esquerda, a gente tem um grande privilégio de ter o Elias Jabbour como um analista internacional, tá? É um cara que desbravou a China, que escreveu sobre a China e que entende muito de geopolítica quando ele faz esses comentários. É muito bom ter um cara desses no 247, na Fórum, no DCM, até no canal do Jones Manuel, lá, o Farol Brasil. É muito importante a gente ter um analista como Elias, porque é um cara privilegiado e que não entra na lorota sionista pró-OTAN que a gente vê em analistas da Globo News. Querem do Irã, é um cessar-fogo que leva o Irã, coloca o Irã de joelhos. Então, aí eu coloco a minha interrogação até que ponto que essa notícia do cessar-fogo é verdade ou é mentira. Ou seja, é uma dialética do sim e do não, aí que a gente tem que levar em consideração quando vem o Trump na jogada, né? Muito bem. Miola, né? Você. Vai, o Jabbour estava vendo aqui, agora, nos online, tudo sobre a hora, né? Que aparentemente tem um pouco de veracidade nessa informação, né? Qual seria, digamos, o plano dos Estados Unidos? Porque desde o início, vamos lá, quando o Trump decide fazer o bombardeio, tinha um alvo muito determinado, e ele chamou isso, inclusive, de um ataque pontual ao programa nuclear, né, um eufemismo, né, para escapar da responsabilidade legal em relação à guerra. Mas é imponderável, até agora não se sabe exatamente qual é o grau de destruição que isso causou, se afetou de maneira definitiva o programa nuclear mesmo iraniano. Há informação de que o governo iraniano, inclusive, conseguiu deslocar o urânio enriquecido para outros pontos e, portanto, preserva o seu estoque. E a indústria nuclear iraniana ela é muito capilarizada, enraizada no país, portanto, tem uma rápida capacidade de retomar.
O que seria, digamos, um plano de continuidade, né, das agressões com a participação dos Estados Unidos? Não te parece, por exemplo, que esse último ato revide, calculado e previamente comunicado do Irã aos Estados Unidos, não é sinal disso que o Mário chamou agora há pouco, dessa coreografia para chegar a esse resultado? Pode ser. Agora, a grande questão que eu acho que é o seguinte... Quanto foi de Pix, Malu? Tem veracidade, pode ter veracidade, pode ser uma coreografia, o nosso Mário Vitor tem razão, mas a questão é que se o Irã vai aceitar os termos que os Estados Unidos e Israel estão colocando. Essa é a minha questão particular. Porque um cessar-fogo tem que vir com alguma contrapartida, ou seja, para ter cessar-fogo, o Irã vai ter que fazer ABC, Israel dá um passo 1, 2, 3, Estados Unidos também dá um passo 1, 2, 3. Quais são os passos que o Irã teria que dar para que haja um cessar-fogo nesse momento? Essa é a questão que eu levanto hoje, e essa é a questão... Obrigado, Malu. 67 faltando. Por exemplo, a depender do que o Irã fizer nesse momento, dos passos que eles derem, eles podem estar colocando o governo contra o próprio povo, né? Porque é um país muito nacionalista, é um povo com orgulho muito, muito alto, ou seja, tem um povo com alto orgulho muito grande, não um país de baixa autoestima como o nosso, infelizmente. Então, nós tem que observar esses fatores políticos, psicológicos, porque a depender dos passos que o Irã der, eles podem tanto ficar de joelhos perante Israel e Estados Unidos, o que significa renunciar ao seu programa nuclear, como jogar o Obrigado, Viva Lira! Porque por mais que tenha, obrigado, querida, que possa haver dentro do povo iraniano descontentamento, que eu acredito que tem muito menos do que a imprensa coloca, né? O governo iraniano não vai capitular a ponto de jogar a população contra o próprio Estado, né? Então, acho que tem essas interrogações que eu quero trazer para a discussão, que nós temos que observar, né, na hora de falar qual o cenário possível para o cessar-fogo, né? Olha só, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, sem tomar a vez de ninguém. Tem uma coisa estranha aqui no comunicado, que é o seguinte, ó, primeiro, Teherã suspenderá seus ataques por 12 horas, e após esse período, Israel fará o mesmo. Ao final das 24 horas, segundo Trump, a guerra terá terminado. É esquisito isso, vocês não acham? Parece você, tipo, prever a guerra como se fosse um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol americano. O Trump é patético, gente. O Trump é um irresponsável. O Trump fazendo isso, na verdade, o que ele vai conseguir como efeito colateral, talvez seja provocar mais guerra. Provocar mais guerra. O bombardeio que ele fez no Irã no final de semana foi uma coisa grotesca. Os Estados Unidos têm outro peso no mundo, gente. É por isso que, infelizmente, o imperialismo tem que acabar. O imperialismo tem que acabar. Virou esse nonsense completo. Em que o cara ataca e é o árbitro da guerra. Teherã suspende por 12 horas, mas é só Teherã, só o Irã. E depois desse período é que Israel suspenderá os seus ataques. Ou seja, nesse período... Se Israel quiser mandar a bomba atômica, manda, né? Esse é o ponto. Desculpa entrar aqui na conversa, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Só estamos trazendo essa informação. Não, mas é interessante a forma como você coloca, Tereza, porque é exatamente isso. Porque o que ficou claro, o que tem ficado claro até agora dentro desse conflito, em todos os conflitos que os americanos estão envolvidos, é que os Estados Unidos, ele não é uma questão de vontade minha, porque tem uma vontade com os Estados Unidos, não é isso. Eles não são um país confiável, não são um país que leva acordo a sério, que assina um acordo, vai até o fim com esse acordo. São vários acordos de cessar-fogo que já foram assinados ou patrocinados pelos Estados Unidos que não foram cumpridos. A gente pode colocar uma lista aqui diante do público que é para mostrar o quão a história coloca um verdadeiro fato dos americanos serem um país confiável, e muito menos Israel, né? Então, eu vou me colocar o direito de manter uma interrogação sobre esse cessar-fogo, torcendo por ele, evidentemente, até porque eu acredito que quem mais pode estar perdendo materialmente nessa história é o Irã, que é um país que já sofre muitas sanções, né? É um membro dos BRICS, é um país do sul global, ou seja, e um país que não pode ficar sendo agredido, a torta direita que não está sendo agredido, ou seja, eu torço para que esse cessar-fogo seja verdadeiro. Agora, eu coloco as minhas interrogações, porque a vida me ensinou a colocar interrogação em tudo, né? Inclusive vocês aqui nessa bancada, os 4 jornalistas aqui,
me ensinaram a colocar interrogação em tudo, né? Tá. Mário. Uma das coisas que vale a pena questionar é: e o Irã não vai se manifestar, não é? E o Irã não vai se posicionar, não vai confirmar esse. Nenhuma das partes vai confirmar, não é? E uma das coisas que seria que. Quer dizer, que nos leva a ter a mesma atitude que você, viu, Elias? Cadê o assim, Netanyahu? Cadê o Netanyahu, Mário? Cadê o Netanyahu? Eles têm que, os dois lados têm que confirmar, né? Nenhum deles se manifestou até agora. Isso foi, Exatamente. digamos, esses anúncios também não são combinados, como é que cada um anuncia e quando cada um anuncia, não é? Então, isso precisa ser, enfim, há aí enormes pontos de interrogação a serem adicionados aí a esse anúncio do Trump. Pode ser, Elias, pode ser também uma demonstração da ansiedade do Trump de acabar logo com esse assunto e virar a página. Mesmo que não consiga, isso já demonstra essa ansiedade, porque parece que ele não está numa situação muito confortável, né? Para dizer o mínimo. Ele não está numa situação confortável porque ele foi eleito prometendo encerrar todas as guerras possíveis e imagináveis do mundo, porque essas guerras elas significam sangrar o bolso do contribuinte americano, porque o Trump ele é muito ocupado com os déficits gêmeos, né? Ele é algo que preocupa muito ele, que mexe com a psique dele, e essas guerras são um problema para ele, e ele foi eleito para acabar com tudo isso. Ele prometeu isso. Tanto é que dentro do Partido Republicano, quando houve o ataque americano às instalações nucleares iranianas, já houve atos de repulsa de gente muito séria do Partido Republicano, dizendo que o Trump mentiu, ou seja, liar, né? Ou seja, ele não cumpriu o que prometeu, né? Então, acho que esse é um ponto que pode estar pressionando o Trump, que é levar a pelo menos a propagandear um cessar-fogo. Novamente, o Mário Vitor coloca aqui um outro ponto, ou seja, aí eu volto a falar do nível de jornalismo dos 47, ou seja, todos vocês aqui estão colocando questionamentos assim que é totalmente verdadeiro. Não existe cessar-fogo que todo mundo ao mesmo tempo concorde, né? Não existe isso, né? Não, eu nunca vi isso na minha vida, ou seja, só um país tem cessar-fogo, mas os dois contendores principais da disputa estão quietos até hoje. Aliás, aí, o líder do Irã está, inclusive, escondido, ou seja, o que eu acho uma ignomínia absurda ter o líder supremo de um país escondido, porque ele foi colocado também como possível alvo por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos, né? Então, o que o Mário Vitor coloca é mais um motivo de vários pontos de interrogação. Só um país se manifesta? Como que é isso, né? E acho que aí vem a questão da política interna, viu, Mário Vitor, na minha opinião. Porque a pressão que ele está sofrendo internamente por seus partidários, né? E hoje saiu uma matéria colocando Trump com uma reprovação de 59%, né? Ou seja, a coisa não está fácil para ele internamente, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.